Bom, o Chelsea acabou de perder para o Celtic de 4-1. Eu vou comentar esse jogo aqui hoje e eu vou comentar o porquê que essa derrota ela é tão negativa, ok? Pode não parecer por ser pré-temporada que foi algo muito negativo, mas eu vou mostrar pra vocês que talvez tenha sido, ok? Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, vou entrar em vários detalhes durante o vídeo, coisas que eu já tinha falado sobre o Enzo Maresca. Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esses detalhes da formação dele, enfim. O Chelsea foi pra campo com 3-4-2-1 e o Celtic foi pra campo com 4-3-3, lembrando que tem a questão da variação que mais pra frente eu vou falar, ok? Vou comentar sobre isso mais pra frente. Enfim, cara, pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, e pra quem tá caindo de paraquedas aqui e não conhece essa série aqui do canal, porque eu não faço ela já tem um tempão, basicamente eu pego uma partida e eu faço uma análise tática da partida, ok? Brevemente pelo Chelsea, eu falei que a formação deles era uma coisa que não é, ok? A formação real deles é 3-2-4-1. Não dava pra ver essa formação e nos sites estão postando como outra, eu não sei o porquê. Porque em momento nenhum, nem Mudryk nem Madueke, eles desceram pra virar laterais ou alas. Eles estavam atuando como pontas, eles estavam lá no extremo do campo. E isso era muito claro de perceber, ok? Primeira explicação é essa. No lado do Celtic, claramente o plano do Celtic era um plano de entregar um pouco do espaço do Chelsea, atrair ele um pouco pra dentro do seu campo e depois criar uma tabela rápida, explorar as fraquezas da formação de Enzo Maresca. E eles fazem isso muito bem, ok? Eles conseguem explorar os corredores muito bem. Eu já tinha avisado dessa fraqueza da formação, que naturalmente o jeito que ela funciona, o jeito que esses três jogadores de defesa eles ficam, deixa corredores nos extremos do campo que dão muita chance para contra-ataque. Inclusive, uma das maiores reclamações minha foi essa. Na minha análise, eu percebi que a formação de Enzo Maresca não era boa, não era um negócio, tipo, de alto nível, porque isso naturalmente gera problemas. E no meu vídeo lá que eu falei que talvez as coisas dessem certo, ele teria que sair dessa formação e criar uma nova e fazer uma coisa diferente para o Chelsea, para o cenário do Chelsea. Porque os jogadores do Chelsea, muitos não combinavam com a ideia dele e muitos combinavam com outra ideia que ele pode aplicar. Então, eu, particularmente, não achei que ele ia aplicar a mesma formação do Leicester, pensando, pô, os problemas que eu tive no Leicester eu não preciso ter no Chelsea, eu tenho um jogador melhor lá, eu posso aplicar outra formação. Mas não, ele vai insistir na mesma coisa e eu já falei dessa formação e não é muito boa. O plano do Chelsea em campo, na maior parte do tempo, é você criar tabelas mais lentas, né, e ganhando espaço no campo progressivamente, mas muitas das vezes você acaba atraindo o adversário também pro seu campo para poder fazer essa saída mais rápida e criar uma jogada progressiva mais rápida. Então é meio chato, porque na maior parte do tempo o que Enzo Maresca quer encher o saco do seu adversário mesmo, cara, é tornar o jogo difícil, tornar um jogo chato. Então eu já imaginava a goleada, eu já tinha falado isso inclusive no Twitter, eu já tava falando sobre isso, porque o treinador do Celtic é muito bom, é Brendan Rodgers, um treinador muito bom, cara. E do lado do Chelsea, só pra pegar aqui e falar desses jogadores, teve dois jogadores que jogaram muito bem, cara, tanto o Nkunku quanto o Mark Gill, mesmo que não tivesse saído do gols, os dois jogaram muito bem. E a gente vê também muitos jogadores que estavam falhando em fazer suas funções, estava muito difícil para eles, jogadores que não estão encaixando ainda. Claramente o plano mais defensivo de Enzo Maresca ainda não tá em prática, a gente só tem um plano ofensivo que é o 3-2-4-1, o plano defensivo que seria num 4-2-3-1, ele não consegue fazer esse design muito bem ainda, às vezes parece até um 4-1-4-1, tá meio bagunçado as coisas, obviamente o esquema tático não está completo, e também tem que entender, é pré-temporada é pra isso, é pro time perder. Os resultados da pré-temporada não significam tantas coisas assim, mas agora, a minha análise em relação aos problemas da formação dele significam, ok? Você pega ali um recorte do que eu falei quando ele foi anunciado, antes dele ser anunciado, na verdade. Quando saiu o nome dele na lista, eu falei várias coisas sobre esse treinador e eu fiz várias críticas a ele. Nos primeiros vídeos eu já tava falando sobre esse tipo de problema. Aí chega na pré-temporada, a gente toma um pau do Celtic, exatamente por causa desse tipo de problema. Tem alguma coisa errada, né? Aí eu vejo o torcedor do Chelsea comparando essa pré-temporada com a pré-temporada de outros clubes que estão vivendo outro cenário. Por exemplo, e aqui eu entro nesse cenário pra falar pra vocês, cara. Vocês viram o jogador do Chelsea que foi pra campo? Quem que é o jogador novo que tá aí em campo? Mark Gill. E Mark Gill, eu já falei que pelo salário dele, ele é pra ser titular ou disputar titularidade. Ele ganha mais que Nicolas Jackson, só pra deixar isso aqui claro, ok? Então, esse é o único cara novo em campo. O resto todo são todos jogadores que jogaram ano passado e todos os jogadores do core principal que custam uma nota absurda. Todo mundo aqui custa um absurdo de dinheiro, todo mundo joga bem. Esse é o core que a gente tinha em campo. Badiashile, 40 milhões de euros, o Wesley Fofana, 70 e poucos, lá quase 80. Levi Coyle, que tá valendo 100 milhões. Robert Sanchez, que valeu 20 e poucos. Mudryk, quase 100.
né? 70 mais 30. Madueke 40. Rhys James deve custar 100 e poucos milhões. Romeu Lavia custou 60. Cadê as crianças aqui, rapaziada? Cadê os testes? Não tem. Aí vocês comparam essa porra com o maluco lá que ele tá pegando um bocado de jogador que acabou de chegar botando junto num misto pra testar coisa. E ele foi lá e perdeu de 4 gols. Não tem comparação, meus amigos. Vocês viram quem foi pra campo no time dos caras? A gente tá com o core principal em campo. Ah, mas Modric não é titular. Mas ele foi pago pra ser. Você consegue entender isso? Que ele custa tanto que ele deveria ser? Ele tava em campo. Ele devia ter feito alguma coisa. Você começa a entender essa merda que é isso aqui, cara? Porque... quando você vê o torcedor ele brigando pra mostrar que não, mas as outras pré-temporadas estão com problemas. Os caras estão testando coisa. Eu vi gente citando a Juventus. Que se foda a Juventus, cara. Thiago Motta botou um monte de jogador da base pra ver quem que jogava bem na base, cara. Ele tava testando coisa. Ele perdeu 3-0 pro Nuremberg. Não importa, tá ligado? Não importa. Ah, mas o Aston Villa perdeu de 4-1 pro Columbus. Sim, porque ele tava testando um monte de coisa. A gente não tá testando nada, cara. A gente tava aplicando a formação desumanesca com os jogadores principais. Não tem desculpa. Ah, mas é pré-temporada. O Celtic também tá na pré-temporada, cara. Não é só a gente, não. Vocês acham que eles também não estão na pré-temporada? Mas tá todo mundo aí com o nível normal do Celtic? Não tá, cara. Matt O'Reilly não tava jogando o que ele joga normalmente, não. Ele ainda assim acabou com a gente. Vocês conseguem entender isso? Furuhashi é um dos caras mais letal na cara do gol. Ele perdeu um gol. Esse jogo, a gente tomou de 4-1. Podia ter sido 7. O Celtic teve chance de meter 7 gols. O pênalti que a gente teve a nosso favor foi migué. A porcaria do Sterling se jogou no chão, cara, como sempre, ele sempre faz isso. E ainda assim, vem torcedor querer comparar com um bagulho que é um cenário completamente diferente. Enzo Maresca entrou nessa partida pra ganhar e ele perdeu, ok? Se ele não tivesse entrado pra ganhar, ele estaria testando um monte de jogador, testando estratégia nova, testando coisa. E quem teria entrado em campo era Lucas Bergstrom, Renato Veiga, Tarik Jorge e um monte de moleque, velho. Josh Akpom. Ele teria botado a molecada pra jogar se isso aqui não fosse sério. A gente tava com o core principal, ok? Tava com o core principal. Ah, mas não tem Cole Palmer. Então a gente precisa de Cole Palmer pra ganhar do Celtic? É isso que você tá me dizendo? Que pra gente não ser goleado pelo Celtic, a gente tem que ter Cole Palmer. Aí fica difícil, meu amigo. Se o Celtic é um desafio tão grande pra gente, a gente vai ser rebaixado desse jeito, cara. Desculpa, mas é um fato. Você quer o quê? Então, não tem desculpa pra essa derrota, cara. Ok, deixa isso aqui bem claro. Eu não gosto dessas desculpas. A gente perdeu, ponto final. Tem que ver os problemas e melhorar. Lembrando, é pré-temporada, volto a falar. Talvez as coisas não estejam 100% do que deveria ser. É um esquema mais complexo, demora mais tempo, mas não tem desculpa, ok? Não dá pra desculpar, não dá pra ficar inventando história, dizendo que, ah, não, mas veja bem as outras pré-temporadas. As outras pré-temporadas dos outros clubes estão sendo diferentes da nossa. Nessa pré-temporada, o cara tá tentando mostrar trabalho. Então ele tá botando o time mais sério possível em campo. O jogo contra o Wrexham foi horroroso, cara. E eu imaginava que esse jogo contra o Celtic seria melhor. Começamos minimamente bem nos primeiros minutos e depois foi por água abaixo. A gente só começou a ser completamente consumido por Brendan Rodgers, que esse sim é um treinador incrível, um treinador bom. Sabe o que tá fazendo, inclusive, e as ideias são muito boas. É bizarro, cara. E a galera não tá jogando bem, não, mano. E aqui eu cito uns jogadores que estão jogando mal que... não tá legal, cara. Rhys James tá jogando bem mal na posição nova, cara. Ele não tá saindo bem. Eu tô vendo gente elogiando ele e, realmente, as notas dele estão indo muito bem porque ele é um bom jogador. Mas isso não significa que ele tá cumprindo a função de volante. Ele tá sendo um bom jogador, mas um não bom volante. Ele não tá cobrindo o espaço direito. Algumas movimentações dele geram algumas lacunas em campo, desencaixes que são problemáticos. E tem jogadores que estão tentando acompanhar esse ritmo e não tá dando certo. A zaga, principalmente, tá dando muito errado. Os jogadores da zaga não estão conseguindo lidar com essa mudança de posição. Precisa de mais tempo mesmo, dessa ideia amadurecer na cabeça dos jogadores. Tem muito jogador que não tá encaixando nessa ideia. Eu já tinha falado da falta de ajuste dos jogadores e vai ser um período difícil para que ele consiga. E espero que até o fim da pré-temporada ele consiga botar as coisas em prática. Porque isso aqui não tá legal, ok? Não tá legal. E, mano, eu odeio quando o torcedor ele fica bravo porque os caras estão zoando o nosso time e criticando o time que tá fazendo merda, cara. Você queria o quê, mano? Você queria que as outras torcidas ficassem olhando a gente tomar de 4-0 do Celtic e ficasse calado? Você queria que os torcedores também não tivessem revoltado e falando, demita-o no túnel? Você queria que não acontecesse? Mano, ele tomando de 4-0 do Celtic, cara. Você esperava o quê? Que a torcida ia ficar tipo, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Cenário controlado é pré-temporada. Não, mano, ninguém vai ter esse nível de sangue frio, cara. Assim, não dá, mano, não dá. São pedidos que não dá pra acontecer, cara. Não dá, mano. Eu espero, e aqui eu falo com você na maior humildade, você aí, hater, insuportável, que vem aqui pra comentar que eu não sou fã do Chelsea e tudo mais, porque eu tô criticando o time.
Eu espero que você esteja certo, mano. Eu juro pra vocês que eu espero que você esteja certo. E que Enzo Maresca, na verdade, ele seja um deus e eu que não entendo nada de futebol. Eu espero realmente, cara. Porque até agora eu tô vendo as mesmas coisas que eu falei acontecendo, cara. Os mesmos cenários, os mesmos problemas, jogadores com falta de ajuste em certas posições que eu falei. Tá tudo acontecendo, cara. Tudo bem, pode ser que eu que não entenda nada e vocês entendem pra caramba de futebol, com certeza. E aí depois vai vir alguém falar, não, mas eu nunca acreditei nele. E o cara, você vai lá atrás nos comentários tá lá um monte de comentário falando, você não deveria criticar o treinador antes do trabalho começar. Você não deveria analisar ele e falar que tem problemas na formação dele. Claramente você não deveria fazer isso. Eu não deveria, será mesmo? Enfim, cara, mas eu volto a falar, é pré-temporada, calma. Vamos ver na temporada. Quando a temporada começar, a gente pode começar a descer a lenha nesse cara do primeiro ao último minuto, ok? Aí a gente pode começar a fazer isso. Eu volto a repetir a minha opinião, que continua de meses atrás e a opinião que vai continuando comigo, que se ele não mudar essa formação, a gente vai ver um treinador sendo demitido em tempo recorde, ok? Ele vai cair bem rápido no ano do cargo, porque não tem como você ir pra Premier League com um problema defensivo, cara. Os treinadores da Premier League não são crianças. Não tem um treinador ruim na Premier League, isso não existe. Os caras sabem ler os adversários, sabem atualizar as formações e eles sabem punir fraqueza, cara. Se a gente for pra temporada com esse tipo de fraqueza que o Celtic notou e puniu a gente para um caralho, acabou a nossa temporada, cara. Eu deixo isso aqui bem claro pra vocês, mano. Enfim, mano, essa aqui é a análise da partida e, sinceramente, eu não me decepcionei. Eu já tinha falado sobre tudo isso aqui, sobre essas questões aí que eu tinha entrado nelas, falado sobre elas. E a única coisa que eu recebi foi negatividade de torcedores que achavam que eu não sabia do que eu tava falando. Agora, na pré-temporada, você tá notando o que aqui realmente é na prática. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem aqui do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem chegou até aqui com essa análise, eu peço pra vocês encarecidamente, cara, o like, né? Que ajuda muito aí o canal. Muitos de vocês têm deixado bastante like. Muito obrigado, inclusive. Muito obrigado pra quem chegou até aqui, ok? Se você se sentir ainda mais confortável, compartilhe esse vídeo aí com um amigo seu, fã do Chelsea. Enfim, rapaziada, muito obrigado e tchau.